Gente, dia de mais uma gravação, dia de encontrar pessoas interessantes. Hoje, assim, um dia especialíssimo. Eu quis fazer essa gravação nesse local que me recebeu aqui quando eu desci as escadas, parecendo que eles tinham mandado fazer uns arranjos para me receber. E diz que é tudo daqui, que faz parte do local. Eu tô apaixonada com essas plantas. Gente, hoje nós vamos visitar o Marco Túlio Rezende. Nós vamos conhecer esse artista múltiplo, no seu espaço, no seu local de trabalho, no seu local de receber. Tem até um dormitório, um lugar múltiplo. Tem uma cozinha bacana, então é uma casa. Aqui, Vênica, na realidade é meu ateliê. Mas como ele é um ateliê muito grande, eu moro num apartamento na mesma rua. Mas como eu gosto às vezes de ficar pintando até mais tarde, eu fico aqui. Então eu tenho um quarto também. Claro. Tem quarto, tem uma cozinha improvisada e o ateliê. Gente, eu vou falar um pouquinho do Marco Túlio e depois ele mesmo vai se apresentar. O Marco Túlio é um artista plástico de instalações, esculturas, Pintura, desenhos. Um artista plástico múltiplo, tá? Com um currículo aí de muitos anos e muito trabalho, um currículo rico, tá? E eu acompanho o Marco Túlio desde sempre porque ele era muito amigo das minhas cunhadas e do meu marido. Então, quando eu conheci o meu marido, eu conheci junto o Marco Túlio. Com certeza. Não é isso? Muitos anos. Então, é uma longa caminhada aí, eu acompanho o trabalho dele, tenho trabalhos dele maravilhosos, que estão colocados na minha parede, vibro com o trabalho dele e acho que vocês vão vibrar com esse espaço aqui. Vamos lá, Marco Túlio, se apresenta para nós aí. Eu sou de Belo Horizonte, me formei na Escola Guinhar e depois eu fui para Chicago, onde eu tive uma bolsa da Universidade de Chicago e fiz mestrado lá. De lá eu fui para a Europa, morei um ano na Alemanha, voltei. Quando eu voltei, naquela época todos os artistas tinham mania de ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu falei, não, eu quero ficar em Belo Horizonte. E o que eu acho mais interessante é que não foi só eu que fiquei em Belo Horizonte. Foi toda uma geração de artistas. O Grupo Corpo nasce nessa época, o Grupo Galpão nasce nessa época, os designers optaram por ficar. Foi um momento que a cidade estava crescendo. Então eu optei, fiquei, fui professor na Escola Guinhar durante 37 anos, aposentei, mas continuo ativo lá, porque eles me chamam o tempo inteiro, e eu acabei comprando esse ateliê aqui, pertinho da minha casa, e a minha vida hoje, ainda mais nessa época de pandemia, é dividida entre aqui e lá em casa, aqui e lá em casa. Isso aqui é atual? Como é que é isso aqui? Só para a gente explicar aqui para o pessoal. Esse trabalho, na realidade, ele tem uns 2 a 3 anos. E ele foi produzido por uma exposição que eu fiz no Museu da Vale, no Espírito Santo. Ah, eu até queria que você falasse. Que é um museu gigantesco. Nossa, o dia que eu fui lá eu tive até calafrio. Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir dar conta disso aqui? Dar conta. E eu resolvi fazer um livrão, porque livro é um assunto que aparece no meu trabalho com frequência. Eu já fiz vários livros, que são objetos que nem sempre são comerciáveis, apesar de que eu já vendi também, mas assim, eu gosto muito dessa coisa, assim, da história das coisas, sabe? Como é que as coisas nascem, vivem, morrem e são ressignificadas. Eu adoro isso. Nós vamos falar aqui também, esse espaço múltiplo, ele tem um inventário do abandono. Pelo nome, vocês já podem pensar aí, o que seria um inventário do abandono? A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei completamente apaixonada. Quando meu filho veio, também ficou, porque é uma coisa inusitada e a gente vai mostrar para vocês. Gente, então nós vamos começar a mostrar aqui e perguntar para o Marco Túlio como que começou essa questão. Se é que ele sabe, porque as coisas às vezes na vida da gente elas são no automático. A gente nem sabe muito bem a hora que elas começam. De repente, na hora que a gente vê, eu dei uma olhadinha no livro
e vi que você fala que é desde a infância que você já tinha assim, um jeito de juntar coisas, né? Desde a infância. Então, assim, olha essa mesa que está aqui na frente, gente, o tanto de detalhe bacana que tem. A mesa foi feita com o intuito de colecionador aqui. Ele é uma continuação do acervo. Da estante ali, né? Aquela estante, na realidade, ela me acompanha a vida inteira. Só tem que eram pouquinhas coisinhas que eu juntava no cantinho do meu quarto, claro. Né? Naquela época. E eu venho de uma família muito grande. Nós somos 10 lá em casa, eu dormia no quarto com meu irmão. Eu juntava as coisas, ia para a escola, quando eu chegava, mamãe mandava a empregada jogar metade fora. Mesmo assim, eu consegui guardar meus carrinhos, meus fantoches, tem várias coisas que foram incorporadas e quando eu fui para os Estados Unidos eu deixei na casa da minha tia, guardado dentro de uma caixa. Para não correr o risco de ficar sem elas, né, Arthur? E eu não tinha noção do que seria isso um dia na minha vida. Muitos anos mais tarde, quando eu voltei dos Estados Unidos, que aí eu já era um cara mais adulto, né? Aí que eu comecei a pensar e ver que aquilo, na realidade, era a base do meu trabalho. E o que me apaixona nessa colecionismo maluco aí é a realidade do objeto. Ou seja, o nascimento, vida e morte das coisas e como elas se ressignificam. Então, eu comecei a fazer, quando eu mudei para cá ele foi crescendo, 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 porque na realidade se eu tivesse um Mineirão, eu acho que eu enchia o Mineirão. Eu tenho aqui, por exemplo, as luvas de Ana Maria Niemeyer, filha do Niemeyer, que eu trabalhei com ela há muitos anos. Quando ela morreu, a Leonor, secretária dela, me mandou um par de luvas de Ana Maria. E o que me interessa é o que está por trás de toda essa história. Da mesma forma que eu tenho objetos assim, os mais diversos, entendeu? Tem um monte de santo, tem um monte de coisa de Umbanda, tenho objetos que eu acho na rua, entendeu? Às vezes eu estou caminhando, acho um objeto na rua, aí eu vou incorporando. E depois eu transformo isso tudo em diários e é a base do meu trabalho. É aí que nasce toda a poética e toda a questão. Ele começa na memória, no desenho, e em seguida ele vai tomando corpo, e aí sim ele vem em forma de escultura, vem em forma de pintura, vem em forma de gravura. Eu não tenho o menor problema com técnica nenhuma. A questão é o seguinte, o que é importante para eu criar, eu uso. A gente tem feito outras entrevistas, eu já entrevistei o Jorge dos Anjos, agora mais recente a Yara. Todo mundo tem um processo de trabalho e o processo de trabalho muitas vezes vem de um objeto mesmo encontrado, e isso é muito importante registrar, né, para a gente ver como é que o produto final, de onde que ele vem, porque as pessoas leigas muitas vezes acham que o artista ele assenta ali em frente àquela tela e ali abaixa um santo e ele começa a produzir coisas. E não é assim, né, Marco Túlio? Por trás disso aí tem toda uma história de desenvolvimento, os cadernos de desenho. Eu tenho feito questão de mostrar isso, porque eu, como sou uma pessoa que venho da lida da loja, que é com o consumidor final, e a gente atende as pessoas e vê assim como as pessoas são superficiais nesse quesito de perceber como é que a arte, como é que a coisa se fundamenta, vamos dizer assim, se é a palavra, não sei se é ideal, né? Mas todo artista tem um trabalho de pesquisa muito grande, tem um exercício muito grande, sem falar do conhecimento formal. O resultado disso são os seus trabalhos, né? É a consequência desse material todo que você tem aí e dentro da sua cabeça formataram esses trabalhos maravilhosos. Quando você fala que esse espaço está muito organizado, me lembra um caso que aconteceu, que Gilberto Chateaubriand, que foi um dos maiores, talvez o maior colecionador de arte moderna do Brasil, ele veio ao meu ateliê, acabou comprando trabalhos para a coleção dele, e quando ele entrou aqui, não tinha muitos anos que eu estava aqui não, e eu não tinha tanta coisa feita que eu tenho hoje. Mas ele virou e falou assim, Marco Túlio,
Eu conheço muito ateliê, claro que ele conhecia. Mas eu nunca vi um ateliê com tanta ordem. E eu virei para ele e falei, seu Gilberto, para mim, ordem é bagunça espalhada. Porque, veja você, a cidade, você entra dentro de uma cidade, parece que existe uma ordem, porque está espalhado. Se tivesse tudo um pouco mais concentrado, é um caos absoluto. O processo criativo, ele é caótico. Tem uma frase do Manuel de Barros também, que eu gosto muito de citar, que ele diz o seguinte, o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê. Interessantíssimo. É lindo, né? É muito poético isso. Eu acho que a essência da coisa é mais ou menos essa. Eu acho que todo e qualquer... Eu assisto muitos vídeos, programas na Arte 1 sobre artistas dando depoimento, e eu acho que isso é um fator comum a todos. Todo mundo tem a sua trajetória a partir daquilo que ele vivenciou, como que ele chegou. Eu penso também, Vene, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu falava muito na escola com meus alunos, era o seguinte, a obra de arte, a vida dela é entre ela e o espectador. É esse intermediário que se estabelece entre você e a coisa é que nasce... A obra de arte. Se ela não tiver o admirador... Nasce o pulo. Se não tiver o admirador, não tem obra, né? Claro. Um concerto guardado dentro da gaveta não é um nada. concerto. Verdade. Não é? Com tanta história que você tem para contar, devia ser assim, o máximo. Adoraria ver você na sala de aula. Eu acho que o trabalho de professor é um trabalho que ele é muito enriquecedor também pelo diálogo, pela troca. Com certeza. A troca eu acho bárbara. E eu sempre conciliei, graças a Deus, o meu trabalho como professor e como artista criando meu ateliê, entendeu? Eu nunca perdi isso de vista. Esse momento de pandemia, eu acho que ele tem um lado péssimo, horrível, claro, mas ele tem um lado que ele vai obrigar a humanidade a se refletir. E eu acho que essa questão da gente pensar mais nas questões humanas da gente, talvez seja o grande lucro de ter passado por uma experiência tão dura. Mostra pra gente aí umas peculiaridades, umas coisas assim, que tem uma historinha aí pra você contar pra nós. Olha... É difícil, né? É difícil, porque na realidade acho que tudo aqui tem história. E aquela cabeça amarela lá em cima? É um cavalo de plástico que eu desfilei pela Mangueira. Eu tenho até a bota, depois você vai filmar ali a bota. E era uma fantasia de asas e o tema era a Estrada Real. Ah, tá. Eu desfilei na Mangueira. E quando você termina o desfile, é impressionante que eles começam a jogar tudo fora. Aí tem pilhas de coisas jogadas fora. Quando eu vi esse cavalo e essa rosa, sim, eu catei e trouxe. É tudo meio misturado, né? Tem algumas heranças de família, tem aquele Cristo ali. Maravilhoso esse que eu herdei, é um Cristo de marfim que eu herdei. Maravilhoso. Aí tem joguinhos, por exemplo, esse joguinho aqui, jogo do porco. Minha avó trouxe isso da Europa daquela época. Aí você jogava um dado e ia montando o porco. Tem de tudo, tem dinheiro antigo, santinha, uns montes, enfim. Porque aqui também tem doações, sabe? As pessoas costumam descobrir aqui, é um espaço assim que bom para jogar as coisas fora, né? E me dão doações, me fazem doações. Aí eu ganho, sabe? Eu já ganhei aqui objetos muito estranhos, mas enfim. Gente, nesse ateliê maravilhoso, a gente vai tentar fazer um circuito aqui da forma de trabalho, né? Vamos dizer assim, entre aspas. O que o Marco Túlio acabou de mostrar, essas memórias, os objetos, seriam o start para o trabalho, né? Seria a fonte do trabalho, seria de onde ele começa a pensar, vamos dizer assim, o material para ele poder desenvolver o trabalho dele. Daqui a gente partiria para
inúmeros cadernos aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu venho mostrando nos artistas que eu vou, o processo de trabalho, como é que ele se inicia. Inicia-se com vários desenhos, esboços, que a pessoa vai rabiscando, pintando, testando, para chegar no produto final. Então ele tem catalogado aqui por ano, por épocas de trabalho, todos os desenhos e estudos que foram feitos. No meio disso tudo aqui, gente, olha, tem uma escultura maravilhosa aqui, tem esses ratos aqui que eu achei super interessantes, Eduardo, nessa luminária. Então, passamos aqui do processo dos estudos, aí a gente passou aqui agora para o lugar do material de trabalho, que seriam os pincéis, que seriam as tintas, as lixas, tudo que faz parte do universo aqui da mão na massa, né? Uma coisa interessante da gente falar também que ele trabalha com pigmentos naturais e apesar da gente ter aqui terra. Apesar da gente ter aqui muita coisa com azul, mas o forte do Marco Túlio são os tons terrosos, pretos, cinzas, né? Ai, sem falar nada, me filma aqui que isso é tão bonito. Isso é tão bom, me filma aqui que isso é tão bonito. Gente, então aqui nós estamos na pintura, o Marco Túlio vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero só mostrar para vocês aqui, passar aqui para essas esculturas também super interessantes. Livros e livros montados com desenhos, olha gente, que maravilha. Aqui numa lona uma lona, né, Marco? Lona. Quando eu era mais jovem, eu ficava muito angustiado, que eu achava que eu nunca teria tempo na vida para fazer esse tanto de ideia feito e ninguém vai ter. Mas com o passar dos anos, eu comecei a descobrir que nós temos dentro da gente digamos assim, uma rua principal e as laterais. Então, tem assuntos, tem temas, tem questões que são da minha poética, que elas vão e voltam às vezes com uma roupagem completamente diferente. Então, eu vou assimilando e vou vendo. E quando eu estou numa fase assim que eu estou assim, me sentindo assim, um pouco sem ideia, eu retomo os desenhos e fico procurando aqui coisas que me emocionaram numa época que me... Ou seja, é um ir e vir o tempo todo. Eu vou mostrar para você, Vênica, uma coisa que eu acho que foi talvez a minha última produção. Com essa pandemia, todo mundo arrumando armário, né? E jogando coisa fora ou juntando coisas, feito eu faço também. Eu achei essa imagem aqui, que há uns 30 anos eu achei numa gráfica, no lixo gráfico, entendeu? Que eles fizeram coisa de uma propaganda, eles não quiseram e fizeram aqui. Na época eu catei e eu ia transformá-las em alguma coisa algum dia. Eu pensava em fazer colagem. Aí o que aconteceu? Eu resolvi fazer uma série de uma exposição que eu farei ainda, assim que passar essa fase. Eu penso fazer ela talvez lá na Escola Guinhar, porque tem uma galeria imensa e muito bacana, que eu interferi em todas essas cabeças. Nossa. Eu fiz 300. Gostaria de contar para vocês também uma história, assim para vocês verem como é que é o processo, como é que as coisas nascem. Eu fui convidado pela FAOP para dar um workshop num festival de arte de lá. E me puseram no bairro das Cabeças, que era perto no Arco Diocesano, da onde tá a escola. Numa antiga casa de Alfonso Guimarães, se não me engano. Eu saí para jantar um dia com Ângelo Osvaldo, que era prefeito, agora de novo,
E eu perguntei para ele, Ângelo, de onde que vem esse nome de cabeças? E ele me contou a história. Ele falou assim, que ali era a antiga entrada da cidade e que tinha o primeiro pelourinho da cidade está ali. E como foi uma corrida do ouro, eles tinham que mostrar que lá tinha lei. Então o que eles fizeram? Eles espetavam as cabeças dos bandidos da época na entrada para mostrar assim, ó, não fica achando que aqui é só entrar e já tem ouro, não. Aqui tem lei. E isso deu o nome de cabeças. Uhum. A partir disso, eu fiz uns 200 desenhos lá no festival mesmo. Fiz em papel vagabundo, vocês estão vendo aqui, não é nada especial, não. Uhum. E comecei a fazer uma série sobre cabeças. Até que, voltando a Belo Horizonte, eu tenho um grupo de artistas que frequenta o ateliê da Erli Fantini e a gente faz cerâmica lá. Eu virei para a Erli e falei assim, Erli, eu quero fazer cabeças. Foi aí que começou aquela série que eu fiz 100 cabeças. Marco Túlio, me conta o que é essa pilastra aí, o que se passa? Bem, isso aqui não é decoração, gente. Isso aqui é o seguinte, eu estive na Tailândia muitos anos atrás, uns 9 anos atrás, e eu fui visitar um templo budista e eu fiquei muito impressionado como eles têm uma coisa de reverenciar o tempo inteiro. Até táxi que você entra lá tem um buquezinho com alguma coisa. É uma coisa muito do budismo, sabe? Essa coisa assim, você com o eterno, você com o celestial. E quando eu voltei para aqui, eu gosto muito de ritual, sempre gostei. Eu resolvi ritualizar essa coluna. Eu tenho 7 colunas aqui dentro, mas essa eu resolvi ritualizar. Ou seja, tudo que me aconteceu durante esses últimos 10, 15, 20 anos, eu amarro aqui. Tudo que eu acho importante. Seja uma perda grande, seja uma viagem muito boa, seja aniversário, feito aniversário de minha mãe, seja com um amigo, eu venho e amarro. E vou amarrando, e vou amarrando. E ela virou esse totem. Muito legal. Mortes também, claro, né? E aí eu fiz esse... Que instalação. É uma instalação. É uma instalação. Muito legal, Marco Túlio, adorei. Mas não é decoração. Então, Marco Túlio, que a gente encontre aí pessoalmente, que eu encontre com os seus trabalhos por aí, que eu faço assim, votos que em vários lugares eu encontro com você, através do seu trabalho e de tudo isso que a gente viu aqui, que vai me fazer lembrar de você em várias situações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vênica.